É aquela história da mãe que fala, 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 fala e parece que a criança nunca ouviu, né? Não posso falar não? Claro que pode e deve, mas que o seu não tenha valor para a criança e o não da criança tenha valor para você. Olá, mãe amada, tudo bem com você? Estamos aqui hoje na série Mãe Sem Filtro. Nós vamos tirar esses filtros da maternidade que a sociedade insiste em colocar na gente. Meu nome é Heloísa Chaves e eu preparo mães para encontrar a sua melhor versão. Quando você fala não pra ela, ela vai introjetando esse não, entendeu? Porque o não, o que é bacana do não, é você não falar com raiva. É você falar, eu te amo pra caramba, mas você não vai fazer isso. É separar, acho que isso eu aprendi na época e eu usei muito isso, sabe? Eu amo você, você é a pessoa mais importante da minha vida, a maior paixão da minha vida, mas você não vai fazer isso. Então, bora lá. Na cena, como você viu, a Leda falando sobre quando ela negava as coisas para o filho, né? Ela sempre falava eu te amo e a resposta é não. E por que isso é importante de fazer às vezes? Para que a criança entenda que a resposta sendo não, não significa que você não gosta dela ou que você tá brava com a situação, mas que sim, existem limites que devem ser postos. A primeira, vamos tirar essa ideia de que você precisa controlar o comportamento das crianças. Você tem que entender que as crianças são imaturas. Elas têm um comportamento diferente da gente. E elas veem o mundo de uma maneira diferente. Então, eu recebo muitas perguntas das mães das jornadas do tipo assim: como eu faço para controlar X comportamento do meu filho que não é legal? Posso falar não? Qual é a melhor abordagem? E aqui eu quero falar com você. Comece a tirar da cabeça essa história de que o seu filho tem que atender às suas necessidades. Claro que não é aquela coisa de deixa a criança fazer o que ela bem entende, porque vivemos, né, num contexto social, mas entender que o seu não tem que ter valor. E o não dela também. E é assim que se constrói uma relação onde o não é entendido. Claro que aquela criança que obedece tudo, que faz tudo, que você só fala não, ela larga, é muito mais fácil de educar. Mas o foco aqui não é criar crianças replicadoras, né? A gente quer crianças pensantes. Então vem comigo. O segundo ponto que eu tenho que falar sobre o não diz respeito à questão do valor que ele tem, como eu acabei de dizer. Se você fala não o tempo inteiro para a criança, não vai ter valor, assim como você o sim. É aquela história da mãe que fala, 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 fala e parece que a criança nunca ouviu, né? Aquela coisa de meu filho não sobe no sofá e o menino tá lá subindo. Minha filha desce daí dessa cadeira e a criança tá lá em cima da cadeira. Então, se você quer que o seu não seja ouvido, a primeira coisa que você tem que fazer é focar na solução. Busque estratégias para fazer com que essa criança te entenda. Talvez palavras afirmativas vão ter mais eficácia, talvez não. Tem mais eficácia. O não é muito abstrato. As crianças amam o não, elas passam pela fase do não, elas se descobrem falando não. Então, se você quer que seja efetivo aquele comando, você já tem que começar pensando de uma maneira positiva. Do tipo, ao invés de falar, para de pular no sofá, desce do sofá. Foca na solução para o problema. E não em ficar falando não para a criança o tempo inteiro. Crianças menores do que 3 anos nem assimilam não. Na verdade, nem a gente assimila o não. Presta atenção. Se eu virar para você e falar assim: pensa numa árvore bem bonita, toda verde, cheia de frutos vermelhos, com aquelas morangos, mas não pensa nisso não. Não é para pensar nisso não. Você acabou de pensar exatamente nessa árvore. Porque o nosso cérebro não assimila muito bem o não. A maneira negativa de falar, o nosso cérebro não recebe de uma maneira muito aceitável. Então vamos mudar isso, vamos começar a falar assim: para de mexer na panela. Para de subir no sofá. Desce do sofá. Busque sempre falar de uma maneira afirmativa. Mas então o não tá proibido, Heloísa? Se eu falar não posso falar não? Claro que pode e deve, mas que o seu não tenha valor para a criança. E o não da criança tenha valor para você. Então, se um dia ela falar assim, para mamãe, não quero beijo, respeita. Se um dia ela falar assim, não quero abraço, tá bom, minha filha, mais tarde você me dá. Engraçado que a gente tem muito isso de vivência, né? A Maria Luísa chega pra mim e fala, eu falo, eu quero um cheiro, eu quero um abraço, eu quero um beijo. Ela, não. Porque ela tá na fase do não, né? Até o sim dela é não. Quem tem um bebezinho aí por volta de 2 anos sabe o que eu tô falando, né? O não deles, até o sim deles é um não.
Aí eu falo assim, tá bom então, mais tarde você me dá esse beijo, esse abraço? Dou. E aí eu espero. Esses dias eu estava trabalhando, né, lá no escritório, ela entrou e tá assim, mamãe, hora do carinho. Aí eu, então agora chegou, né, o mais tarde chegou, do beijo, do abraço, aí abracei, beijei, depois ela saiu. Mas olha só como que respeitar o não que ela também te dá, faz com que ela entenda o não quando você vai dar. Então assim, mas então quando eu dou esse não? Quando é necessário falar não para a criança? Olha bem que para dentro dos meus olhos, olha dentro dos meus olhos. Sempre que você perceber que a criança vai prejudicar ela mesma, outra pessoa, ou o meio ambiente, os animais, aí você intervém e fala um não bem firme. Mas aí você pode falar como a Leda falou. Minha filha, eu te amo. Mas a resposta é não. Minha filha, eu amo você. Você é uma criança maravilhosa. Mas não vai puxar o rabo da cachorrinha. E por quê? Porque nem sempre o não tem um porquê, não é verdade? Às vezes é porque prejudica. Mas sempre o não deve vir acompanhado de uma explicação. Porque é assim que o seu filho cria senso crítico. Eu sempre falo com as mães, né, aqui no Instagram e também da jornada, que o foco de uma educação consciente não é fazer com que seu filho te obedeça, é fazer com que ele te questione. E essa educação é mais difícil mesmo. Então, tem que ser dado quando for prejudicar a própria criança, prejudicar a outra pessoa e prejudicar o meio ambiente, os animais, né? Aí você fala um não firme e fala eu te amo. Agora, sempre que possível, explique o porquê. Aquela história de, não vou comprar o seu brinquedo agora, na volta eu compro. Você pode até falar isso, mas isso vai gerar uma certa lacuna para a criança, porque ela queria uma explicação exata de por que ela não pode fazer isso. E veja bem, não estou falando só para crianças maiores do que 3 anos, não. Se o seu bebezinho aí tem por volta de 1 ano, né, 1 ano e meio, 18 meses, por aí. Quero que você saiba que você pode falar não para as coisas do dia a dia, mas que seu não seja valorizado. Ele não vai entender muito bem, mas ele entende a sistemática. Sempre que você falar não, ele vai assimilar aquilo. Sempre que você falar não, ele vai dar valor a esse não que você deu. Mas existem estratégias melhores, sim. E até para te explicar e te falar assim, qual a melhor estratégia usar com meu filho, eu preciso saber do seu contexto, eu preciso fazer uma coisa mais direcionada. Então não tem como eu falar isso aqui. Para as mães da jornada do colo que cria, eu sempre consigo orientar. Falar, não, se o seu filho tem um perfil mais assim, se você agir assim, bem provável que ele vai responder melhor a isso. E aí ele se torna uma criança colaborativa, tudo com aquele respeito, com aquela base de educação voltada à confiança, né? Voltada à relação que vocês criam. Então é isso, eu preciso que você conheça o seu filho, para você saber qual a melhor abordagem ao falar não, para você ser ouvida e ao mesmo tempo fazer com que o não que você der seja efetivo. Você dá um não efetivo para essa criança. Aqui eu vivo isso diariamente com a minha filha, conheço o perfil dela, sei as melhores abordagens e eu vejo isso muito respeitado no nosso dia a dia. Isso é ao nosso redor, assim, né? Você vai vendo essa mudança ao redor, inclusive com o pai dela, com as pessoas que convivem com ela. E é isso. Então vamos aos 3 pontos, vamos recapitular. Primeira delas, pare de querer controlar o seu filho. Segunda delas, dê valor ao seu não. Dê o não quando for extremamente necessário. Se não, busque falar de formas afirmativas com a criança. Terceiro ponto é, eu te amo e a palavra é não. Quando você não conseguir explicar aquela situação para o seu filho, você fala com ele. Eu amo você, eu amo quem você é, mas hoje a resposta para essa pergunta, para esse desejo, para essa demanda é não. Então, foca aí na cena da Neda Nagler, porque ela foi sensacional em ter essa coisa de desvincular o comando da identidade da criança. Então, essas são as dicas que eu te dou para hoje. Um beijo.